Como é bom voltar a ganhar. E há quanto tempo que isso não acontecia, meu Deus do céu, cara. Assim, tipo assim, já bagunçado hoje. Em tudo, em campo, que foi, pô, uma loucura. Jogo de teste pro coração de qualquer torcedor, tá ligado? Tava trampando também. Às vezes eu menciono isso, às vezes não, mas pra quem não tá ligado, eu sempre. Os horários dos jogos sempre coincidem com o meu horário de trabalho, que é no período da noite. Então é muito complicado para eu assistir focado do jeito que eu gostaria. O último jogo, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, eu tava de folga, então deu para assistir o jogo nos detalhes, anotar bastante coisa. Nos outros jogos do mês é bem complicado. Hoje foi mais um desses. Eu trabalho com atendimento relacionado a delivery, então, pô, para quem tá em São Paulo, deve estar ligado, tá caindo uma chuva aqui, acho que desde as 7, 8 horas e não para, tá ligado? Aí, pô, é entregador que não aparece, entregador que desiste, entregador que se acidenta, aí tem que dar um jeito de resolver, pô. Pra eu conseguir dividir a minha atenção do trabalho hoje com o jogo foi, caralho, uma maluquice. Mas o importante é que eu ainda consegui anotar algumas coisas e o principal, o Santos voltou a vencer e novamente deu muita sorte com a rodada. A rodada foi praticamente perfeita com o Santos, assim como tinha sido na última, com exceção do empate com o Atlético Mineiro, né? Que a gente estava jogando melhor até o senhor Zé Ivaldo fazer o favor de ser expulso. Mas que no geral a rodada tinha sido muito boa para o Santos que não tinha entrado no Z4. E dessa vez foi a mesma coisa. O Vitória conseguiu perder dentro do Barradão pro Fluminense misto, meio reserva, que vai jogar a volta da Sul-Americana. O Vasco não aconteceu o que eu tinha falado no último jogo, no último pós-jogo, inclusive, que eu falei que a tendência era o Vasco perder e o Santos não ganhar. O Vasco empatou, mas graças a Deus o Santos também ganhou. Então, Deus é bom. O Vasco empatou, então agora tá atrás da gente na classificação. O Juventude também perdeu pro Mirassol. O Ceará empatou com o Bahia, não ganhou, mesmo jogando dentro de casa, então foi uma boa. O Atlético Mineiro continua numa draga ferrada. Acho que é o terceiro jogo seguido contando com o nosso, que eles têm um jogador a mais durante boa parte do tempo e mesmo assim conseguem empatar ou perder. Dessa vez perdendo para o Botafogo. E o que poderia ter sido melhor, que seria uma vitória do Inter ou no máximo um empate para o Grêmio não se afastar tanto. Não sei se a gente passaria o Grêmio pela questão das vitórias, talvez sim, se o Grêmio não tivesse ganhado, mas o Grêmio ganhou. Então é ruim porque o Grêmio acabou mantendo essa distância da gente, mas é bom porque coloca novamente o Inter nessa briga. O Inter que estava ali meio distante, não tanto por mérito próprio, mas muito mais pela ruindade da gente que está brigando ali na parte de baixo da tabela. Mas agora o Inter volta a ficar nessa briga ali. O Inter, se não me engano, tá com 27, agora a gente tem 26. O primeiro da zona ainda tem 22, mas tá muito embolado ali. Pô, uma ou duas rodadas já muda a coisa toda de figura. Eu acho que já anunciaram a demissão do Roger, mas não tenho certeza. Mas enfim, se não anunciaram, vão anunciar. E aí o Inter, nessa confusão toda, é mais um pra entrar nesse bolo, se Deus quiser, e ir aos poucos tirando o Santos dessa briga. Inclusive, a próxima rodada é contra o Bragantino, que conseguiu tomar a virada do Cruzeiro. Não vence há não sei quantos jogos. Acho que a única vitória que tem nos últimos 15 jogos, sei lá, é contra o Fluminense. E o nosso próximo jogo é contra eles lá em Bragança. Mas se Deus quiser, a gente também consegue sair com a vitória. E além de, novamente, se afastar mais da zona e ir galgando espaço ali na tabela, também puxar o Bragantino para essa briga, porque se a gente ganha, a gente vai a 29 e o Bragantino ficaria com 31. Independente das outras rodadas, das outros jogos ali da rodada, o Bragantino ficaria muito próximo, é possível puxar ele também para essa briga contra o rebaixamento e a gente se afastar ainda cada vez mais, mas isso é pro próximo jogo, né? Graças a Deus. O que importa é que hoje a gente ganhou. Um jogo maluco, no geral. Assim, praticamente tudo do início ao fim. De início, eu só queria comentar rapidão que teve a lesão do Neymar, né? O Neymar não jogou. O Neymar, que sempre foi muito o carrasco do São Paulo na época da primeira passagem, dessa vez não jogou. Mas graças a Deus estava assistindo o jogo no estádio e deu a bênção dele, deu boa sorte. A gente ganhou mesmo assim. O Neymar que, obviamente, você não ter o Neymar obrigatoriamente por uma questão de lesão é um meio foda. O ideal seria ter como opção. Mas a gente sabe que se o Neymar tem condição de jogar, ele vai ser titular porque
o Vojvoda não vai barrar ele, seja porque ele tem muita esperança no Neymar, seja porque é o Neymar, tá ligado? Mas, assim que saiu essa notícia da lesão do Neymar, eu já imaginei que talvez isso pudesse ser benéfico, porque o Rollaser entraria no lugar dele, né, voltando da suspensão. E, querendo ou não, o Rollaser, por mais que não seja um exímio marcador, né, na questão defensiva, ainda assim se movimenta muito mais e consegue dar muita opção do que o Neymar num dia ruim. Foi, por exemplo, o jogo contra o Atlético que ele estava péssimo. E a gente viu hoje que o Rollaser fez em campo, jogando muito bem, arranjando vários passes, até finalizando no gol. E realmente trouxe mais mobilidade. E a gente tem que ver também a questão da volta do Bom Tempo, que talvez, se eu não me engano, a previsão era que ele voltasse no próximo jogo, tomara que sim. E aí, pô, você tem Rollaser, tem Bom Tempo, tem outros jogadores ali podendo encaixar, que tem mais mobilidade, que oferece mais opção. Por mais que o Neymar ainda seja o ápice técnico do time, estando em um bom dia, isso não vem acontecendo com muita frequência e talvez o ideal seja o Neymar ficar fora por lesão, pelo menos nesse um mês, para o Vojvoda conseguir testar mais variações do time sem ter a obrigação de ter o Neymar ali. E aí, consequentemente, você ficar preso com uma peça ali que de repente não faça tanto bem, tão bem assim as funções que você quer, por uma questão de esperança de que ele vai resolver. Então, tem esse ponto aí. É uma faca de dois gumes. É um ponto positivo, porque você tem mais opções, você pode encaixar mais gente, mas é um ponto negativo porque você não pode contar com o Neymar mesmo se você quiser. Então, né, tem esse ponto. A arbitragem hoje é horrível, tá ligado? Pros dois lados, eu senti um pouco pior pro lado do Santos, mas aí pode ser só questão de torcedor mesmo. Mas a arbitragem é horrível, o juiz, pô, tenebroso, parando o jogo toda hora, dando os cartão que não fazia sentido. Horrível como é a arbitragem padrão do Brasil. Não acho que ninguém foi prejudicado, pelo menos que eu lembro de cabeça, não teve nenhum caso assim, tirando justamente cartão aleatório ou falta que não foi nada e ele deu, né? Mas enfim, prejudicado tipo um pênalti ou VAR anulando gol errado, felizmente não teve. É, E acho que de início foi só. O Santos não foi com três zagueiros, né? Eu tinha falado no último pós-jogo que eu imaginei que o Santos poderia já começar esse jogo com três zagueiros, o Vojvoda optou por não. Foi com o Adonis e o Luan Pérez. E com mantendo os laterais, né? Tanto o Mike quanto o Escobar. O São Paulo nesse jogo foi bem mexido. Perdeu o primeiro jogo de ida da Libertadores de 2-0 para a LDU. Vai ter que reverter no Morumbi. Eu acho que deva reverter, não acho que deve ser muito problema, mas enfim, não é problema nosso. O importante é que, felizmente, o São Paulo veio mexido e, consequentemente, ajudou muito nesse resultado, porque antes de ver o jogo, de assistir esse jogo, eu já tinha visto muita gente comentando, principalmente gente que acompanha o São Paulo, que esse São Paulo do Crespo é muito bem treinado, mesmo quando precisa dos reservas. Os reservas, em questão técnica, em questão de qualidade, podem ser muito abaixo dos titulares, mas o Crespo ainda assim consegue deixar eles muito bem treinados e muito bem azeitados. Então, isso ainda assim poderia complicar o Santos, que foi o que aconteceu. No primeiro tempo, o Santos foi superior praticamente o tempo todo, mas depois que o São Paulo que o Santos faz o gol e deixa o São Paulo com a posse, embora não tenha gerado nenhuma chance claríssima que o Brasil não precisou fazer nenhum milagre, o São Paulo foi muito mais pro ataque e ainda assim aí entra a parte negativa, né? O São Paulo foi com o time mexido, mas como foi se lesionando alguns jogadores ali, o Crespo precisou colocar os titulares. E aí complicou nessa vida. Entrou o Marcos Antônio, entrou o Bobadilha, que desde que o Crespo chegou começou a jogar bem. Entrou o Luciano também, que na falta ali do Oscar e do Lucas é o principal protagonista do time. E enfim, deu uma complicada, mas ainda assim, graças a Deus, a nossa sorte foi que esse jogo caiu justamente na semana da Libertadores, que o São Paulo precisa reverter. Então, se tivesse só o brasileiro pra brigar, poderia ser bem mais complicado pra gente. E aí, pô, felizmente, a gente deu essa bênção. Aos 8 minutos tem uma boa jogada do Lautaro, que, se eu não me engano, ele rouba uma bola no lado esquerdo. Ele corta pra dentro da área e passa pro Rolês, e o Rolês mete um chutaço no gol. Mais no meio do gol ali, mas ainda assim um bom chute. Que foi defendido pelo Young, se eu não me engano, que é o nome do goleiro de São Paulo. São Paulo foi até com o goleiro reserva, pra ver o quão misto estava esse time. Mas enfim, uma boa defesa do goleiro deles. Eu esqueci de anotar a minutagem aqui, mas o Vitor Hugo acabou se machucando. Entrou o Barreal no lugar dele. Espero que o Vitor Hugo esteja bem. Ele tem, por mais que ele não tenha aparecido tanto
assim, pra mim, no jogo contra o Atlético Mineiro. Eu acho que ele faz um bom papel ali. Ele é muito físico, ele tem muito essa disposição pra marcar ali no meio campo. E coisa que o Barreal não consegue fazer tão bem, inclusive não fez tão bem hoje. O Barreal foi mal no geral, mas enfim, falou disso mais pra frente. Mas que eu espero que o Vitor Hugo volte. E que talvez na ausência dele, quem acabe suprindo essa questão seja o Bom Tempo, porque além de ser um ótimo marcador, também oferece muito na questão de criatividade. Aos 34 teve um contra-ataque de um passe perfeito do Rolaser. É uma bola roubada, eu não lembro se é pelo Mike ou se é pelo Zé Rafael, mas é uma bola roubada no campo de defesa. O Rolaser acelera um pouco e acha o passe perfeito pro Guilherme. O Guilherme também dá um bom chute, só que acaba sendo defendido pelo Young. Aí, se eu não me engano, essa defesa do Young gera um escanteio, que, de novo, vai numa cabeçada do. Eu não anotei aqui de quem, mas talvez tenha sido do Guilherme, que mais uma vez o Young defende ali no susto, tá ligado? É foda, porque foi o goleiro reserva dos caras e fez esses milagres. Talvez se fosse o Rafael, sei lá, pela experiência ou por alguma outra questão, não fizesse defesa no susto, se posicionasse diferente, tivesse saído do gol do Santos. Mas o moleque no susto ali fez algumas boas defesas, pelo menos umas três ali. E basicamente o São Paulo só foi pro intervalo com empate porque o Young fez ótimas defesas. A gente fala muito dos jogos em que o Brasão salvou a gente durante o ano, seja em vitória que ele segurou a barra, em empate ou em derrotas que não foram tão com placares tão elásticos assim, graças ao Brasão. E a gente viu hoje o contrário, né? O Santos conseguindo jogar bem o primeiro tempo e só não levando a vitória para o intervalo justamente por conta de do goleiro do outro time que estava inspirado. E o Brasão sem precisar aparecer tanto assim no jogo como um todo, porque o Santos, olha só, está com um sistema defensivo mais bem montado, mais encaixado, tá ligado? E isso é muito bom de ver. No geral, quem não tinha falado do Santos, no geral foi bem no primeiro tempo. Infelizmente acabou parando no Young, também se expôs algumas vezes, tomando bola nas costas ou dos laterais ou dos zagueiros, e o Brasão teve que sair muitas vezes do gol para conseguir afastar essas bolas, e teve uma de perigo ali, eu não lembro no pé de quem caiu. Eu acho que não foi do Rigoni, porque eu acho que o Rigoni entrou depois. Mas acaba caindo no pé acho que foi do Ferreirinha, que acaba caindo no pé dele, mas e o Brasão acaba dividindo com ele. Brasão que acabou tomando um golpe ali na cabeça, não lembro se foi a canelada, nessa dividida com o Ferreirinha. E graças a Deus não aconteceu nada, ele continuou em campo. Mano, na hora que aconteceu aquilo ali, pô, primeiro tempo ainda já começou a me dar um gelado de novo. Eu falei, caralho, mano, não é possível. Esse moleque é maluco. Graças a Deus, porque isso faz dele um ótimo goleiro. Mas caralho, não é possível que vai acontecer de novo, tá ligado? Graças a Deus não. Ele que inclusive não foi com o capacete, né? O Peter Cech, o Peter Checa da Baixada, não precisou dar as caras de capacete. Foi sem. Vai pro intervalo, se eu não me engano, o Santos não teve mudanças. E aí tem o gol aos 15 minutos, gol do Guilherme num passe muito bom do Adonis. O Adonis eu achei ele no primeiro tempo um pouco mais. Não péssimo, mas estava ali um pouco mais inconstante. Também tem a questão que ele estava pelo lado direito, né? Que aí tem o Mike, fica difícil de ter um apoio ali. Mas eu achei ele um pouco mais inconstante no primeiro tempo, principalmente se você compara com o Luan Pérez. Mas no segundo tempo esse passe que ele acha pro Raul Laser, ele já estava além da linha do meio de campo. Sendo que o Santos estava com a bola, né? Não foi um contra-ataque, então ele estava bem avançado ali. Ele acha um passe muito bom pro Rolaser. O Rolaser cruza na área e o Guilherme acaba fazendo de cabeça. Felizmente dessa vez o Young não defendeu. E aí basicamente cravou o placar do jogo, foi 1-0, não saiu mais gol depois disso. O Brasão que. O Brasão tá foda. O Brasão ele teve a dividida lá no jogo do Atlético, né? Que deixou ele fora de campo. Passou vários dias lesionado. Aí tomou outro chute hoje. Depois tomou uma bola nas bolas. Que deixou ele meio zoado ali durante o tempo. Tão judiando o nosso goleiro. Tá uma pica, assim. Aos 22 saiu o Lautaro pra entrada do Tiquinho. Ali, como o jogo já tava. Não tava ganho, né? Mas tava assim encaminhando pra isso. Acho que o Vojvoda já quis botar o Tiquinho ali pra tentar uma bola de cabeça de repente, uma bola parada de escanteio também. Botar o Tiquinho pra fazer pivô, pra de repente tentar arranjar alguma falta, pra ir parando o jogo também. Então acho que essa foi a intenção dele. O Lautaro hoje não se destacou tanto quanto foi no jogo do Atlético, mas também
E não foi tão participativo assim, mas ainda assim fez o que ele foi, que a gente imagina que ele faça, né? Pressionar bastante, tentar roubar alguma bola aqui e ali, que a gente sabe que, né, com a bola no pé não tem como a gente esperar muita coisa do Lautaro. Aos 23, inclusive, um minuto depois disso, teve um gol cara a cara que o Tiquinho perde absurdo, assim, ele tenta tirar do goleiro, acaba tirando muito, mas poderia ter cravado ali o placar. Se o Santos não leva a vitória pra casa hoje, muito provavelmente vai ficar na conta do Tiquinho errando esse lance. Aos 25, tem a saída do Roleiser e do Guilherme para a entrada do Tassiano e do Rincon. Ali o Vojvoda já tacou o foda-se, já deu uma recuada e vai ser isso aí mesmo. É, E aí, até o final do jogo, foi haja coração. Basicamente, não. O Santos abdicou do ataque justamente para tentar defender mais. Deixou, acho que só. Ficou meio que num 4-5-1. E que, inclusive, o primeiro homem isolado lá da frente era o Tassiano e não o Tiquinho. Achei que o Vojvoda poderia trocar, né? Ó, deixar o Tassiano mais aberto, porque tem mais mobilidade, mais velocidade para isso. E deixar o Tiquinho na função dele lá paradão. Mas não, o Tiquinho, pelo menos na maioria dos lances que eu vi quando o Santos estava defendendo, o Tiquinho estava praticamente mais aberto. E poucas vezes ficou ali na frente no lugar do Tassiano. E aí o São Paulo tentou bastante, mas graças a Deus não precisou, não conseguiu fazer nada. Não lembro de nenhuma defesa, nenhum milagre que o Brasão tenha tido que fazer. E aí, infelizmente, o jogo acaba. Eu também tinha deixado anotado aqui que o Escobar tá suspenso pro próximo jogo e que eu vou ficar muito curioso para ver como vai ser o Souza nas mãos do Vojvoda. A gente comenta muito que alguns jogadores melhoraram muito desde a chegada do Vojvoda. Acho que os principais exemplos talvez sejam o Schmidt e o Zé Rafael, né? Que estão jogando muito bem no meio-campo. Mas eu quero ver como serão os jogadores que ainda não tiveram chance. O Bom Tempo, que está lesionado. O Souza, que ainda não teve chance. O próprio Sherman, eu acho que merece uma chance, principalmente pelo desempenho terrível do Mike desde que ele chegou. Então eu quero muito ver esses jogadores, principalmente os mais jovens, na mão do Vojvoda para ver como que ele vai conseguir unir eles. Eu tinha falado no último jogo que eu achava que esse jogo já seria com a linha de três zagueiros. Não foi. Talvez o próximo seja justamente pela falta de Escobar. Então, eu acho que a cada semana de treino que o Vojvoda tem, ele vai solidificando mais essa ideia, porque o próprio Vojvoda gosta mais desse esquema com três zagueiros, pelo menos de tudo que eu vi antes da chegada dele. Mas agora que ele vai meio que ser forçado, já que ele não vai ter o principal lateral do time, que é o Escobar, eu acho que ele possa já implementar de vez, aproveitar isso para já testar de vez essa ideia e colocar o Igor Vinícius, o Igor Vinícius que vai estar de volta e o Souza, que é o melhor para atuar como ala aí na esquerda. Jogador a jogador, rapidão. O Brazão não precisou fazer nenhum milagre, graças a Deus. Isso mostra que o sistema defensivo está mais sólido. Só precisou sair de cabeça, o único que eu lembro ali foi aquela saída mesmo contra o, se eu não me engano, Ferreirinha no primeiro tempo, que ele acaba tomando uma pancada ali e tal, mas fica de boa. O Mike tá péssimo. Eu falei isso aqui, não lembro em qual pós-jogo, que o Zé Rafael você até entendia a não utilização dele do Palmeiras, porque além da questão da coluna, que ele teve que fazer cirurgia e tudo, já é um cara mais velho. O Palmeiras contratou muitos caras ali pro meio campo, tinha o Lucas Evangelista, o Aníbal Moreno, que foram tomando a vaga aos poucos também. Mas, então isso é até compreensível. E o Zé Rafael, desde que o Vojvoda chegou, tem jogado bem. O Mike não jogou bem nem com o Kleber Xavier e nem com o Vojvoda tem jogado. Tirando um ou outro lance muito isolado ali do jogo, eu acho que o Mike foi péssimo ali. Da linha de defesa, provavelmente, com certeza, foi o pior. Não ataca muito bem, não defende muito bem. Ainda prefiro o Igor Vinícius, isso é uma loucura. Eu não achei que o Igor Vinícius fosse ganhar essa vaga, principalmente depois que o Mike foi contratado, mas eu acho que o Igor Vinícius tem se mostrado mais. Por mais que a gente saiba que ele ainda peque muito na questão defensiva, quando a questão é ir para ataque, ele oferece muito mais opção do que o Mike. O Adonis, eu acho que nem eu falei, no primeiro tempo acho que foi um pouco inconstante, mas no segundo já melhorou muito bem, inclusive arranjando passe pro Rollaser, que acaba desenrolando no gol do Guilherme. Para mim no geral foi bem na partida. Ainda acho, torço para ver como vai ser nessa linha de três pelo que a gente todo mundo imagina. Ele seja o líbero ali, né, o cara que vai fazer a saída de bola e mais centralizado, né, com o Luan Pérez na esquerda e o Sanches na direita.
O Luan Pérez pra mim foi impecável hoje, não lembro de nenhum lance errado do Luan Pérez. Como eu já falei, é de longe o melhor zagueiro do Santos ao longo do ano. Teve um outro jogo que o Zé Ivaldo ia melhor, mas pô, o Zé Ivaldo é muito inconstante. O Gil não tem condições, o Luizão não tem cabeça, o Basso foi bem uns jogos ali com o Kleber Xavier, mas no geral tá muito longe do nível do Luan Pérez. E, pô, o Luan Pérez tá bem demais. É, que nem eu falei, em alguns jogos atrás também, se eu não me engano, acho que foi contra o Fluminense. Ou contra o Papo Galo, não lembro. Eu imagino que o Voivoda vai implementar a linha de três zagueiros, mas se ele não for, seja o Adonis, seja o Sanches, vão ter que brigar muito para tirar essa vaga do Luan Pérez, porque até o momento ele é o principal zagueiro do time. O Escobar para mim foi monstruoso hoje, me fez raiva em alguns momentos, por conta da quando ele tentava, a gente sabe, com a bola no pé ele tem muita dificuldade, e teve umas duas finalizações ali que ele tentou de fora da área meio que de qualquer jeito que me deixou puto, tá ligado? Mas, pô, não tem como. Defensivamente, sem a bola, é o melhor lateral do time, talvez o melhor da linha de defesa do time. É absurdo que ele consegue defender, que ele consegue desmarcar. Teve um lance no segundo tempo, não lembro em cima de quem foi, que o passe estava chegando meio curto pro jogador de São Paulo. Ele acaba interceptando, dá o passe, já passa na corrida, e isso já põe meados do segundo tempo. O cara já é exausto, mesmo assim correndo pra cacete. Gosto muito do Escobar, fez mais uma ótima partida. Tanto o Schmidt quanto o Zé Rafael jogaram muito bem hoje. Não acho que o Zé Rafael tenha feito uma partida tão boa quanto foi contra o Atlético Mineiro, mas ainda assim acho que fez uma boa partida. O Schmidt também fez uma boa partida, desarmando, oferecendo passe, avançando muito. E isso é algo que a gente não via muito com o Schmidt, seja com o Carille, seja com o Kleber Xavier, e que eu me lembre nem com o Caixinha. E mesmo assim tem indo bem. Nossa dupla de volância tá redondinha por enquanto. Novamente, eu ainda espero para ver como vai ser o Bom Tempo, né? Entrando, que não falei, vocês sabem o tanto que eu gosto do Bom Tempo. Eu acho que ele merece ser titular nesse time, independente da posição que ele jogue. Mas até que ele volte 100%, ou até que o Caixinha coloque ele em outra função de volante, por enquanto a gente tá bem. Na direita foi um 4-4-2. E o Vitor Hugo também, que saiu já no começo do primeiro tempo, não tem muito o que falar. O Rolizer para mim foi muito bem hoje. Chutou, achou alguns passes ali muito bons, criando jogadas, sempre aparecendo ali. É o que a gente espera dele. Eu ainda acho que pro valor que o Santos pagou, que foi os 11 milhões de euros lá, que deu umas 60 e poucos milhões de reais, ele ainda não apresentou esse nível, não apresentou tudo isso. Você pega, por exemplo, o Montoro do Botafogo, que também custou 60 milhões. O Montoro tem algum. É mais constante, assim. O Rolaser, desde quando ele chegou, ele teve muitos jogos inconstantes, alguns jogos ruins, inclusive, principalmente no começo. Mas também tem a questão do técnico, né? Um era o Caixinha e o Kleber Xavier, que se juntar os dois não dá meio. Agora com o Vojvoda, eu acho que ele vai ter mais chance de brilhar e eu acho que ele vai acabar pegando a titularidade desse time, principalmente porque o Neymar vai estar fora agora durante pelo menos um mês. Na esquerda, o Guilherme, que é o que eu sempre falo, mano. O Guilherme, ele dá raiva, ele perde muita chance de gol que poderia botar o Santos no placar, poderia cravar uma vitória e tudo. Mas ele perde tanta chance porque ele consegue se posicionar bem em diversas dessas chances, ou fazer um facão, ou se posicionar numa jogada que ninguém espera. E foi o caso hoje. Deu alguns chutes aqui e ali, perdeu umas jogadas ali que dava raiva, tá ligado? Mas arranjou o cabeceio e ganhou o jogo, tá ligado? Então o Guilherme é isso. Ele é o tipo de jogador que ele vai fazer raiva, a gente tem que acostumar com isso, mas ainda assim é um jogador importante. Que nem eu falei, no meu mundo ideal, o Guilherme não seria titular do Santos, seria um jogador para compor elenco, talvez ali o 12º jogador. Mas no momento como essa não é a possibilidade, e ele é o titular do Santos, ok, já não me faz mais tanta raiva quanto foi há meses atrás, durante um ano. E um bom jogo do Guilherme, assim como a gente mete o pau quando tem que ser porque erra e prejudica o time. Hoje fez o gol da vitória e é isso, tá ligado? Não teve o que falar dele hoje. Ótimo jogo do. Ótimo jogo não. Bom jogo do Guilherme trazendo resultado pra casa. E o Lautaro, que nem eu falei, não foi tão participativo assim como foi no jogo contra o Atlético Mineiro, mas fazendo ali o que se espera dele, pressionando bastante, tentando roubar alguma bola aqui e ali, incomodando a defesa. E não espero muito mais disso dele. Dos que entraram, o Barreal pra mim foi muito mal. Ficou ali meio que de ficar na função do Vitor Hugo, né? Mas não deu muito certo. Ele não foi muito bem no ataque, nem muito bem na defesa. Então, péssima partida do Barreal. O que é ruim porque vai distanciando cada vez mais ele dessa titularidade que ele tinha antes da chegada do Vojvoda. O Vojvoda chega, ele perde, e aí
em fazendo esses jogos, ele vai deixando cada vez mais essa titularidade longe. O Tiquinho teve o gol que ele perdeu, que pra mim foi, pô, bizarro, tá ligado? Não teve muitos outros lances no gol, pra mim, no geral, com essa chance perdida aqui, nem foi no gol, foi mal. O Rincon, não lembro de muitos lances dele, pra ser bem sincero. Na época, depois que ele entra no jogo, eu já tava fritando ali no trabalho, então minha atenção já tava completamente desviada praticamente. Eu só olhava pro jogo quando o narrador falava alguma coisa ali, porque eu tava em choque, meu coração tava acelerado pra segurar o resultado. Então não lembro de muitos lances do Rincon. O Tassiano, pô, o Tassiano infelizmente eu lembro. Tassiano que, porra, tá foda. Eu já falei no pós-jogo, se eu não me engano, no Fluminense também que eu quero que o Vojvoda dê chance para o Tassiano pra gente ver se ele realmente não tem como recuperar e no Santos ele foi uma falha, realmente. Que nem eu já falei agora há pouco do Rollaser, é, debaixo de Kleber Xavier e Caixinha, você junta dois que não dá um. A mesma coisa com o caso do Tassiano, que não teve um bom técnico desde que chegou até o Vojvoda agora. Ainda acho que talvez seja uma fase ali meio complicada. Talvez se ele conseguir arranjar um ou dois gols, ele mude a chave e comece a melhorar. Defensivamente, eu até acho que ele faz o papel dele ali, porque ele tem é um cara muito físico, tem muito vigor. Mas com a bola no pé não tem como. Teve uma bola que ele inverteu pro. Não lembro pra quem foi. Mas, pô, tenebrosa, tá ligado? Acho que a bola até sai pela lateral. Teve uma outra bola ali também que ele tinha. Era só ele fazer o passe. O Santos estava no contra-ataque com uma boa chance. E ele faz o passe e a bola vai parar lá na puta que pariu. O jogador tem que correr lá pra buscar. Pô, tá sendo com a bola no pé, é tenebroso. E se eu não me engano foram quatro, não lembro se mais alguém entrou. Se entrou, sinceramente eu perdi, mas enfim, importante. A gente ganhou. O Santos, se eu não me engano, agora tava em 16º, se eu não me engano, agora vai pra 14º, passando o Vasco. Eita porra, meu microfone. Cara, não é zoeira, não é zoeira. Eu falei Vasco e meu microfone caiu. Eu não tô de sacanagem, eu juro por Deus, mano. Aí, acho que. Ô, porra. Eu vou ter que ficar segurando o microfone aqui no final do vídeo, fazer o quê? Passando o Vasco, que continua com 24 e com o Atlético Mineiro que vai a 25. Que ficou com 25. Na frente tem o próximo, se eu não me engano, é o Inter com 27. Ceará com 28. Acho que o Grêmio com. O Grêmio também, agora com a vitória, foi a 28 também, se não me engano. E o Bragantino que a gente enfrenta na próxima rodada tem 31. Então, ó, o Santos ainda tá muito perigoso, tem que se afastar legal da zona para sequer cogitar pensar em alguma outra coisa, seja uma Sula, seja um meio de tabela sólido, seja uma pré-Libertadores, se tudo der certo e virar um G9. Mas o que importa é que hoje a gente ganhou, clássico, mesmo com as reservas, um time muito bem treinado, e mesmo assim o Santos conseguiu mostrar uma boa tática, conseguiu mostrar uma solidez defensiva muito maior do que ao longo do ano foi mostrada. Ainda peca muito na finalização, mas trouxe o resultado para casa, trouxe um pouco de respiro pro torcedor. E é torcer para a próxima rodada a gente macetar o Atlético Mineiro. Ó, Atlético Mineiro. Caralho. Macetar o Bragantino na casa dos caras. E é isso. E eu já tô. Minha mente já fritou já hoje, eu nem sei nem mais o meu nome.